A vida sem desafio não é a vida, né? Aí hoje que eu tenho que estar aqui conduzindo, né, pela palestrante, de jeito nenhum, estudando junto com todo mundo, eu fiquei com infecção de garganta. Então, eu vou falar assim, tá? Se for possível, a gente vai, mas a gente, nem que seja na mímica, a gente vai estudar, se Deus quiser, tá bom? Então, boa noite. Deus abençoe muito a cada um de nós nessa noite. Eu trouxe aqui um resuminho do nosso estudo, eu vou pedir para o Betinho passar para mim, por favor. Hoje a gente está com uma casa cheia e isso é uma alegria sem fim. Se não der, dá para os casais, assim, mais ou menos, dá uma distribuída mais ou menos. Porque é muito bom ver a casa tão cheia, é muito bom ver que as pessoas estão conscientes do seu papel, de ouvir falar de Deus, de Jesus, e de propagar, né, a palavra de Jesus em todos os cantos em que a gente vive. Muito obrigada por todos estarem aqui, tá bom? E também pelos que não puderam estar, com certeza estão em coração, né? Nosso estudo hoje vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está, né, nos visitando pela primeira vez, é um dos livros da nossa codificação espírita, é um livro escrito por Allan Kardec, intuído pelos espíritos, e um livro que nos responde muitas das coisas as quais foram perguntadas acerca do espiritismo, né? Lá no século XVIII, Allan Kardec começou a perceber fenômenos de mesas girantes mesmo, para quem não conhece a história do espiritismo, né? Mesas que faziam barulho sozinhas, que cutucavam o chão. Isso, em princípio, pareceu às pessoas que fosse algo extraordinário, mágica, né? Era um século muito povoado de mágica, de pessoas ilusionistas, né? Que faziam esse trabalho de mágica, de magia, mas o estudo mostrou, né, que nesse interim desses espaços onde as mesas giravam sozinhas, eram comunicações espíritas. E a espiritualidade trabalhou dessa forma para realmente chamar a atenção das pessoas, né, para a espiritualidade, para a possibilidade da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo encarnado que somos nós, né? Então, dessa forma, iniciou-se o Espiritismo. Esse é um dos livros escritos por Allan Kardec, intuído pelos espíritos, para nos explicar, né, sobre essas relações. E o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial, é o segundo livro, né, que Kardec escreveu, decodificou, né, codificou, na verdade, e esse livro ele fala bastante sobre o Evangelho de Jesus. Então, para quem não é espírita, para quem está nos visitando, é um livro que pega os evangelhos de Mateus, Lucas, João e traduzem para a gente de uma forma mais explicativa de como a gente deve agir para a gente alcançar aquele céu prometido por Jesus quando ele veio, né? Que na época, obviamente, as palavras céu, inferno, elas são oriundas de uma época em que as pessoas não tinham os ensinamentos, as explicações que a gente tem hoje, né? Esse céu ele é muito mais amplo, né? Esse inferno, hoje a gente sabe que é um estado de espírito, é uma forma com que a gente sente algumas coisas, sente as relações, mas nessa época era mais usual, né? E esse céu que Jesus trouxe para a gente lá no Sermão da Montanha, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Vou parar toda hora, tá, gente? Vou querer, obrigada. Esse céu que Jesus conversou conosco, né, com todos nós, através dos evangelhos, é um espaço de amor. É o lugar onde o amor impera sobre todas as coisas. Todas. Todas as mazelas, todo o sofrimento, todos os desafios. É o lugar onde o amor existe na sua mais plena forma de explicação dessa palavra. É um amor celestial de verdade. É um amor que suplanta sofrimento, egoísmo, todas as mazelas que a gente traz enquanto encarnados, né?
e que são coisas de todos nós. É muito importante que a gente saiba. Às vezes a gente pensa, mas só eu que passo por tal coisa, só eu que sinto assim. Todos nós, em alguma altura da vida, vai passar por provas, né? Vai passar por desafios na sua existência. Uns passam através de doença, outros um parente difícil, outros relações difíceis matrimoniais ou de amigos, outros de uma solidão que não tem sentido, né? De viver só, de não conseguir ninguém que possa dividir a vida. Cada um de nós vai passar de uma forma. E jamais nós vamos poder dizer que o sofrimento da Indianara é menor do que o meu, ou que o meu seja menor do que o dela, em função do que a gente está passando. Por quê? Porque só nós sabemos aquilo que a gente sente. Só dói quando é na nossa carne, né? A gente tem até um ditado que fala sobre isso. Só dói quando é na gente. No outro é fácil de resolver, né? Fácil resolver o problema do outro, né? Não, seu casamento está assim, faz assim. Não, porque você não guarda dinheiro, tem que guardar dinheiro. Quando a gente está passando pela situação semelhante, é que a gente vê como é que é, né? Então, é sobre isso, é sobre esse amor que suplanta todos os problemas, todos os desafios. Esse é o céu, né, previsto por Jesus, falado no monte, no Sermão do Monte, para nós, através dos evangelhos. Do capítulo 7 ao capítulo 10, este livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar conosco sobre as bem-aventuranças. São 9, né, que ele fez todas essas bem-aventuranças para nós através dos evangelhos lá no Sermão da Montanha. E hoje a gente vai falar em especial bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então a gente vai falar das injúrias e das violências e depois a gente vai chegar lá nas instruções dos espíritos. Aí quem não conhece os evangelhos, né, segundo o Espiritismo, os livros da nossa decodificação espírita, vai perguntar por que tem essa fala dos espíritos, né? Por que tem uma explicação sobre a bem-aventurança e depois uma fala dos espíritos? A gente não conhece nossa eleitorada, gente, em casa? Você sabe como você fala com o filho, com o marido, né, com a pessoa que vive com você, que tem coisa que não pode falar muito assim, tem coisa que tem que ficar mais explicadinha para poder chegar num consenso. Foi isso que os espíritos fizeram conosco. Esse livro escrito por Kardec traz uma explicação e depois os espíritos, por conhecerem a todos nós que estaríamos aqui passando, né, por esses momentos de prova, por esses desafios da Terra, vieram explicar de uma forma mais explicadinha o que fazer com cada palavra, né, de Jesus colocada, tá? Então, por isso que a gente tem sempre uma explicação e depois a parte dos espíritos, e que eles vão explicar melhor para nós, tá bom? Então, no resuminho de vocês, a edição é diferente, vai estar com palavras parecidas, mas não vai estar idêntico, tá? A gente diz assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Olha, então Jesus disse que se a gente perder um pouquinho a paciência, não vamos mais possuir a terra. A terra já está vazia, vamos combinar? Né, gente? Quem aqui nunca perdeu a paciência? Não tem como, né? Em algum momento da vida, as reações são diferentes, né? Mas o perder a paciência é 100%. Em algum momento da vida, a gente acaba, né, se estressando com alguma coisa. E aí ele vai dizer pra gente: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quem se aborrece não é mais filho de Deus. Será que é isso? Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Bom, quando a gente fala sobre as palavras de Jesus, é muito importante que a gente possa contextualizar o momento em que Mateus escreveu isso aqui está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quem eram as pessoas que viviam naquele tempo, né? Eram pessoas que, como nós, chegamos na farmácia e pedimos um medicamento. Bom dia, fulana, tudo bem? Vamos lá na loteria, né, Alessandra? Bom dia, vou pagar um negocinho, obrigada, Deus te abençoe seu dia. Será que era assim? Não era, né? Era ainda um período muito grotesco, pós-barbárie.
As pessoas matavam em nome de Deus, de Jesus, né? Ah, porque não acredita assim, os judeus, e toda aquela oferta de ouro, bezerros de ouro. Então, assim, coisas que se a gente olhar lá, será que a gente tinha como chegar aqui e conversar sobre o evangelho como a gente está conversando? Né? Então, lá naquela época, ou mandava, e o povo cumpria, ou as coisas não aconteciam. Então, por que as palavras de Mateus, as palavras, né, de Jesus, na verdade, Mateus reproduziu nos evangelhos posteriormente, os outros também, eram palavras tão incisivas, né? Tão, vamos chamar assim, entre aspas, de palavras grossas. Porque eles só funcionavam debaixo de ordem. Não pode se encolerizar contra o seu irmão, senão você não é mais filho de Deus. Então era uma coerção pelo medo. E esse medo era necessário nessa época. Graças a Deus a gente não precisa mais. Hoje a gente vem à casa espírita, à igreja católica, à igreja evangélica, né, aos centros de Umbanda, de Candomblé, porque a gente deseja. Porque a gente deseja falar, de ouvir de Jesus, né, propagar esses evangelhos, trabalhar, servir a Deus. A gente deseja. Lá nessa época era uma concorrência, porque o meu bezerro era mais gordo. Porque eu tinha 10 moedas, o outro só tinha uma. E na parábola do óbolo da viúva, né, que a gente vê muito claramente, que o coração é que manda. A viúva tinha um único óbolo, ela deu. E, obviamente, foi muito mais abençoada que aqueles que levavam 20 moedas de ouro. Mas o coração não estava tão, né, tão bom, tão claro assim. Então, as palavras de Deus, de Jesus nessa época, precisavam ser palavras incisivas, para que as pessoas acreditassem e tivessem medo para não matar o irmão. Porque essa era a realidade, tá? E o que isso aqui quer dizer para a gente? Isso quer dizer, hoje, trazendo para a nossa realidade, né? Injúrias e violências. O que é uma injúria? É você levantar falso sobre o outro, né? E muitas vezes a gente não precisa levantar falso no sentido de falar assim, ah, fulano é falso, fulano isso. Um olhar de alguém que está sendo... Tem não vou lembrar direitinho, mas eu li outro dia, achei muito legal. O grande amigo não é aquele que te defende quando você está presente, é o que te defende quando você está ausente. Se alguém for falar de alguém que você gosta, né, tecnicamente, você ouvir e ficar quieto, você está participando, você não defendeu a pessoa que você conhece. Não, fulano não faria isso, não, eu conheço fulano. Né? Então, é mais ou menos isso aqui. A injúria seria nós permitirmos que outra pessoa fale de alguém que a gente conhece e gosta. E ainda que essa pessoa tenha, obviamente, de repente, cometido qualquer tipo de erro. Nós somos quem para julgar? Quem somos nós para julgar o erro do outro? Nós temos, né, 1 milhão de desafios na nossa vida todo dia. Será que a gente nunca errou? O filme A Cabana, não sei se vocês já viram, quem não viu, eu aconselho, que é um filme maravilhoso, lindo demais. E tem um momento, não vou dar spoiler não, mas tem um momento do filme em que o ator principal, que é o pai, né, de uma criança, enfim, tem lá toda a história, ele recebe a outorga de julgar a pessoa que cometeu um ato contra uma filha dele. E aí, em princípio, quando ele chega, né, lá na cabana, né, no momento lá que ele encontra Deus, Jesus e o Espírito Santo, quando ele chega lá, ele chega cheio de ódio, claro. Quem de nós não vai ficar zangado com alguém que cometeu algo contra um filho nosso? Um pai, um irmão, um amigo? E aí, quando ele recebe essa outorga para ele julgar, aí pesa. Aí ele percebe que ele também não poderia julgar. Não que ele fizesse o mesmo, mas que ele já também cometeu outras ações que não eram tão claras assim, tão boas assim, né? Então isso é a injúria. E a violência? A violência hoje não é só a violência física, né? A gente conhece histórias de pessoas que são capazes de violentar emocionalmente alguém. A gente conhece histórias da difamação, também é uma violência. Então, o que Jesus diz para a gente através dessas palavras hoje é:
viva a sua vida, cuide para que o seu plantio, o nosso plantio, seja suficiente para uma colheita boa, para entregar essa colheita a Jesus no momento certo, e deixa o outro cuidar dele. Podemos tentar ajudar? Sempre. Sempre. Nossa missão hoje nesse planeta é servir a quem? A Deus, a Jesus e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Mas nós não podemos viver a vida do outro. Nós podemos ajudar, colaborar, tentar indicar, né? Tentar esclarecer, mas depende dele. Então, no momento que a gente tenta ajudar e não chegou lá, nós fizemos a nossa parte. E que cada um de nós consiga entender, né? O que a gente ouve, o que a gente pratica, o que a gente vivencia, experiencia, tem como exemplo até do outro, para que a gente possa fazer a nossa parte da melhor forma possível, tá? Isso que essas palavras quiseram dizer para nós. E aí, avançando, Jesus diz para a gente assim: a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Quem é o cristão? Quem acredita no Cristo. Nós, todos nós. Independente da religião que professamos, aqui no Ocidente, né? São as religiões cristãs, acreditam no Cristo. Então, cristãos somos todos nós. Todos nós que acreditamos na vinda desse Salvador, mestre, amigo, guia e modelo, que mostrou pra gente, com todo o seu exemplo, como viver para receber esse céu. Esse sermão foi todinho para isso. Irmãos, tá aqui, ó, é um guia prático. Esse resumo é um guia prático, guarda lá no espelho de vocês. Como que a gente faz para chegar no céu? Tá escrito aí. Foi isso que ele trouxe. Fui eu não, tá, gente? Quem sou eu? Foi ele. Resumi só. Ele trouxe pra gente o guia prático para chegar no céu. Se a gente conseguir fazer um pouquinho disso aí, a gente já evoluiu a peça. Porque a gente vem lá da barbárie, né? Hoje a gente não mata ninguém, graças a Deus. Pelo menos, fala, tia. Sim. Exatamente. Exatamente, tia Célia. Gandhi é das religiões orientais, né? Tem muitas religiões no Oriente que não seguem o cristianismo. Porém, a exemplo que a tia Célia acabou de falar, desde que seja voltada para o amor, né, ao próximo, o amor a um Criador e o amor acima de tudo, tá valendo, tá? Até porque a gente não está aqui para julgar a religião de ninguém, né? Muito pelo contrário. Então ele diz isso pra gente, que o amor é o primeiro mandamento do cristão. Então, se eu sou cristã, eu amo o outro como a mim mesma. E aí a gente tem que pensar muito também, será que a gente se ama? Será que a gente se ama? Eu costumo perguntar para os meus pacientes assim, quem são as 5 pessoas que você mais ama na vida? Aí fala assim, ó, minha mãe, meu marido, minha filha, minha avó, né? Ali aquela sequência de pessoas. E aí eu pergunto assim, mas você tá onde? E não falei de mim. A gente tem que estar aqui, primeiro. Eu me amo, depois eu amo minha mãe, meu pai, filhos, etc, etc. Esse auto-amor tem que existir, senão a gente não ama o outro. Mas por quê? Porque a gente não quer, não. Porque se eu não reconheço o amor próprio, eu não sei doar. Eu não posso dar aula de matemática, né, Fábio? Fábio sabe muito. Eu não posso, porque eu não tenho esse conhecimento. Quando a gente está na escola e tem que substituir professor, eu fico desesperada. Gente, aqui, o livro é a página tal, na próxima aula o professor vai corrigir. Eu não sei matemática. Só o básico para ter feito lá o que eu precisava para chegar até aqui. Mas eu dou aula de filosofia. Isso eu dou aula de verdade. Então, cada um de nós, né, tem o seu conhecimento. E esse amor próprio é isso. É se entender. É saber a sua medida. Como é que você ama. Quando você conhece esse amor, você consegue passar para o outro. Quando você sabe matemática,
Você sabe ensinar o outro, mas tem que aprender primeiro. Então, vamos fazer essa reflexão. Jesus disse isso pra gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não sabe como se ama, você não tem ainda, né, essa capacidade plena de amar ao outro. Primeiro você, depois os outros. Não é egoísmo, foi Jesus que falou, tá? A gente tem que se amar. E aí, nas instruções dos Espíritos, a primeira coisa que ele fala pra gente é sobre a afabilidade e a doçura. O que é ser afável? É ser cortês, né? É ser educado e etc. E a doçura? É ser doce. E aí fica parecendo assim, não, mas o cristão tem que deixar, porque lá na Bíblia, lá atrás, falou que dava um rosto, virava o outro, né? Mas não é no sentido literal, né, gente? É no sentido de quê? Não é porque alguém me feriu que eu preciso ferir de volta. Não é porque alguém me feriu que eu não posso dar uma segunda chance. Posso, claro. Mas também está dito que a gente precisa perdoar, mas não precisa jantar com a pessoa depois. O perdão está aqui dentro da gente. O ato da pessoa é com ela, né? Perdoei. Essa pessoa me fez mal, sofri muito, perdoei. Quero que ele vá com Deus, resolva a vida dele ou dela e siga o seu caminho. Não precisa jantar lá em casa de novo. Sobre isso, né? Então, ser doce não é ser bobo. É doce. Doce no sentido de quê? Ter a capacidade. Ninguém vai perdoar na hora seguinte, no dia seguinte. Isso aí não existe, tudo folclore, tá? Vai passar por um momento que vai ficar zangado, vai ficar chateado, magoado. Tá tudo bem. Mas em algum momento, em nome desse cristianismo que vive dentro de nós, desse modelo que a gente segue, a gente vai conseguir perdoar. Mas não precisa jantar com a pessoa, tá bom? Tem uma diferença grande. E aí a gente diz assim, a educação e o hábito do mundo podem dar verniz a essas qualidades. Porém, o mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração. É esse perdão que a gente está conversando, né? Você fala, não, está tudo bem. Aqui dentro está tudo bem? Se não está tudo bem, está tudo bem. Porque todos somos humanos. O que a gente não precisa é dizer o que a gente não sente, né? Olha, eu tô chateada com você, Indy. Por enquanto a gente vai ficar. Quando a gente conseguir, a gente vai conversar. É sobre isso. Quando a gente omite esse sentimento, dá um sorriso que não existe aqui dentro, essa doçura, a gente está cometendo um erro conosco mesmos. Não é com o outro, é com a gente. E aí, em nome desse amor que a gente tem que sentir, a gente está devendo para a gente mesmo, tá? O mundo está... Já foi. Que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordam a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se em dardo envenenado quando estão por detrás. Aí vai lá no primeiro que a gente conversou, que era a injúria, né? Então, quando a gente não está em condições de dar prosseguimento a uma relação, a um relacionamento, a uma conversa, é melhor se calar. Quem vai ouvir é vencedor e nós muito mais, tá? Uma outra instrução dos espíritos, a paciência. Olha que desafio. Ih, mas é um desafio. Tomara que para vocês não seja, para mim é. É um grande desafio a paciência. E aí, o que a espiritualidade vai dizer pra gente? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ah, não é possível. Vamos ler de novo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Gente, mas como assim, Deus? Tem que sentir dor? E aí vai continuar, né? Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bem dizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Então, por que a gente precisa passar pelas dores, sejam elas quais forem? Cada um de nós tem ali as suas dores, né? Porque nós trazemos lá de trás alguns equívocos. E esses equívocos precisam ser trabalhados, curados,
na vida atual que a gente se encontra. E como é que a gente vai depurar isso se não for através dos desafios, né? Ao ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não literalmente. Mas se lá atrás, em algum momento da minha vida, esta ou pregressa, eu tiver cometido algum ato contra um irmão, eu preciso recuperar, né, esse ato através de algo que me seja um desafio. Não é pecado, a gente não pode falar nessas palavras tão pesadas. A gente fala, é pecado, você cometeu um pecado, isso não existe. Nós cometemos equívocos, todos nós, em alguma altura da nossa vida. E esses equívocos precisam ser reparados para que a gente possa alcançar esse céu tão esperado. Então, quando Deus permite, Ele não faz. Deus provocou um câncer nunca, nunca, nunca. Ele permite que a gente passe por circunstâncias que nos testam, que nos treinam, que nos capacitam para que a gente possa realmente prosseguir, né? Vencendo os nossos desafios, tá? Então, não é dizer que eu não estou adorando porque eu estou diagnosticada com tal coisa. Deus me livre, né, gente? Quero estar diagnosticada com nada, em nome de Jesus. Mas se eu tiver, eu vou compreender, aqui na frente vai estar falando essa palavrinha mágica, nós vamos compreender o que está acontecendo, passar pelo que está acontecendo, aceitando esse desafio e cumprindo a meta de vencer esse desafio. Sempre com Deus, nunca sozinhos, tá? Sempre com Deus. E aí a palavrinha mágica aqui embaixo, obediência e resignação. O que é obediência, né? É entender que eu preciso passar por aquilo. Quem é a criança que obedece o pai e a mãe? Não pode dormir depois das 10, vai dormir 10 horas. Não pode usar o celular de noite, não vai usar. Obediência. Nós temos um pai, né, que nos instrui e a gente obedece. Mas essa obediência, ela vem da nossa razão. A criança tem essa razão, ela entende, argumento que entende, porque o pequenininho, né, gente, não pode enfiar o dedo na tomada. Se você não cobrir a tomada, ele vai enfiar o dedo. Ele não tem a razão ainda construída. Mas no momento que ele tem, ele vai ouvir que ele sabe que senão ele pode tomar um tapinha. Falar que vai dar um tapinha. Tapinha de mãe não dói, mentira. E é isso. E a gente vai construindo ali com os filhos esses limites que são importantes e imprescindíveis na vida da gente. Até hoje, um pouquinho mais velhos, só um pouquinho, né? Então, a obediência da razão. E a nossa resignação é a emoção. A obediência é a nossa razão e a resignação, a nossa emoção. O que é essa emoção? Entender que se eu estou passando por essa prova, ela é necessária para alguma coisa na minha vida. Ainda não sei o que, não tem problema. Mas se Deus permitiu, algum sentido tem. Algum fundamento tem. Então eu vou resignadamente, ou seja, aceitando, né, esse desafio, passar pela prova, tá? A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, das virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, o que é resignar? Deixa aí. Não é assim. A resignação é a gente compreender a necessidade do que a gente está passando e não negar. Ah, então deixa pra lá. Não, tô com câncer, eu preciso não. Eu tô resignado. Deixa correr, vai morrer. A gente tem tanto tratamento, graças a Deus, hoje aí, né, no mundo. Não pode deixar, não vou deixar. Sim, que talvez alguns de nós vá fazer a passagem através do câncer. Ok. Mas enquanto a gente puder e tiver meios e recursos, a gente vai buscar essa cura. Né? Não é porque a gente entregou, é porque precisou ser dessa forma, tá? Tem essa diferença grande, né? E a obediência é o consentimento que eu acabei de falar para vocês, para nós. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. É a nossa emoção, tá? E por último aqui a gente vai falar sobre a cólera.
Não é a doença não, tá, gente? A cólera, a doença não, é a cólera da raiva, né? A cólera da revolta, é sobre essa. O orgulho leva-vos a crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Vamos fazer um exercício aqui interno, né? Cada um de nós. A gente sempre diz, né, que quando a gente faz um estudo, isso aqui foi uma intuição, porque não seria eu hoje, né? A Ingrid já tinha o tema dela, a Sol me deu o tema livre, e aí eu fiz um evangelho no meu lar no domingo, que eu faço, e aí veio essa parte. Eu falei, eu vou conversar sobre essa parte na terça-feira. E eu que precisava escutar primeiro. Sempre é assim. Quando a gente faz um estudo intuído, é porque a gente tem que escutar, tá? E aí isso aqui acontece assim. A gente está lá no nosso trabalho, aí a gente está fazendo lá uma peça, com todo cuidado, carinho, lapidando. Aí chega um outro colega que fez 2% mais lapidada do que a nossa. Você passou 3 dias lapidando aquilo ali, suando, nem almoçou. E aí chega um colega, 2% melhor lapidado do que o nosso. O que a gente sente? Não responde. Vamos pensar. O que a gente sente? Tomara que fale que bom, graças a Deus, estamos evoluídos. Mas quando você pensa no almoço que você não saiu, para poder terminar aquilo ali, chega alguém com o melhor. E aí o que Jesus ensinou pra gente? É normal, nós somos humanos. Os sentimentos que a gente tem é porque somos humanos. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Lá do lado de Deus, lá nos mundos angelicais, olha, só na pureza. Quem dera, um dia eu vou estar lá. Todos nós, se Deus quiser. Mas não estamos ainda não. A gente está aqui na Terra. Então, todas as mazelas que a gente sente no nosso orgulho, egoísmo, inveja, todo mundo sente. Não é só eu e nem só você. Todo mundo sente em algum momento. Mas o que Jesus ensinou pra gente com essa passagem? Não é para não sentir, não, porque você é humano. Mas perceba que a comparação nos leva ao orgulho. E o orgulho e o egoísmo são as maiores mazelas da nossa terra. Então é trabalharmos todos os dias para a gente sentir todo dia um pouquinho menos desse orgulho e desse egoísmo. Perfeito a gente não vai ser agora, não tem problema. Mas se todos os dias a gente conseguir detectar aqui na nossa mente, hoje eu fiz tal coisa que não foi muito legal, e amanhã eu tentar não fazer igual, Deus já está muito satisfeito comigo. Muito. Porque todo o progresso que a gente faz na nossa existência é um prêmio para nós, um prêmio muito maior para Ele. Quem de nós que é pai e mãe, né? Ou que tem um petzinho, que eu tenho também, igual a gente ensina o pet, faz xixi ali, ele vai lá e faz. Está tão satisfeito, gente. Quem de nós que é pai e mãe, o filho, né, tira uma nota boa, porque se estudou e se dedicou. Poxa, que legal, meu filho, parabéns. Então, qual o pai e a mãe que não vão ficar satisfeitos com um progresso desse tamanho do filho? A formatura do pré-escolar. Minhas netinhas vão formar agora no final desse ano. Olha, pré-escolar. Aí a gente já tá cá com 40 e tal, todo, né? Aí, por aí, a gente, formatura do pré, eu já fiz até pós-graduação. Mas é cada coisinha. É importantíssimo para elas. Para nós, é uma conquista. E é assim que Deus nos vê. É assim que Ele nos vê. Uma coisinha que a gente fez hoje, que amanhã não faz, é uma festa no céu. Ele fica muito satisfeito. Então, é todos os dias nós buscarmos recuperar, né, esses nossos dons celestiais desse nosso mestre. O que é um mestre, né? É alguém que a gente segue. Então, o que ele fez, eu vou tentar fazer também. Todos os dias a gente possa recuperar um pouquinho mais, né, desses mínimos detalhes que ele deixou para nós através das bem-aventuranças, tá? E aí, fechando o nosso estudo, a gente vai falar assim, o corpo tá quase acabando. O corpo não dá cólera àquele que não a tem.
Vamos estudar esse pedacinho agora, é ciência. O corpo não dá cólera a quem não tem. Por quê? Porque o corpo é carne. E a carne, quando a gente desencarnar, vai ficar. O corpo não nos dá nada. O nosso corpo, ele é uma proteção para o nosso espírito encarnado. Então, o corpo não dá cólera. Sabe por que tem essa fala aqui? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas é do meu jeito. Eu fico com raiva rápido, eu sou assim mesmo, nasci assim. O corpo não dá cólera a ninguém. Quem dá cólera é o espírito. Então, quem é que a gente tem que corrigir o tempo todo? Nosso espírito. Tem que cuidar do corpo? Com certeza. É a casa do nosso espírito. A gente não põe câmera na frente da nossa casa, faz um muro alto, a gente bota aqueles caquinhos, dependendo do lugar, tem que colocar mesmo, né? Aqueles caquinhos em cima para não pular o muro, para não assaltar a casa da gente. Claro, esse é o nosso corpo, vamos cuidar. Mas para proteger quem? A casa para proteger a gente lá dentro. O corpo protege o nosso espírito. Então é o espírito que tem que ser trabalhado, né? Da maior forma possível. Os vícios, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso. O que está querendo dizer aqui, né? As pessoas que nascem com alguma deficiência, não é o espírito que é deficiente. Perdão, é verdade. Não é o espírito que é deficiente, é o corpo, é a casa que ele veio, que de alguma forma precisava ser assim, por algum motivo. Mas o espírito é perfeito. A gente só precisa estar depurando ele o tempo todo, né? Então, se o corpo desse cólera, o corpo daria outras circunstâncias que a gente passa na vida. E que não é assim, né? A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Eu posso dar um depoimento, uma experiência pessoal. Eu fumei 30 anos da minha vida, infelizmente. Eu fumei 30 anos da minha vida. Há 10 anos eu não fumo mais, graças a Deus. Então, se o vício fosse do corpo, né, a cólera fosse do corpo, eu não teria conseguido parar de fumar, porque o corpo já estava tão acostumado que ele ia continuar fazendo isso sozinho. Dependeu de quem? Do meu espírito, da minha mente, da minha força de vontade. Eu parei de fumar. Então, eu deixei um vício que vinha, não que o espírito tenha vícios, mas que a gente traz, né, de outras encarnações, e aí um outro estudo, né, a gente traz ali, dentro dessas reencarnações sucessivas que a gente tem, algumas mazelas, alguns desafios, e aí a cada encarnação da gente a gente vai corrigindo. Eu provavelmente trouxe esse vício de uma outra vivência, mas eu consegui dessa vez. De repente, outras eu tentei e não consegui. Nessa eu consegui. E isso é exatamente o que Jesus disse pra gente aqui. É esse progresso espiritual. Quando a gente consegue vencer algo, que pode parecer uma bobagem para umas, porque para o outro é realmente um grande evento, um grande acontecimento, é que a gente se aproxima mais desse glorioso céu que Jesus deixou pra gente lá no Sermão da Montanha. Tá bom? Espero que tenha sido esclarecido, né? Que a gente possa ter aprendido junto. No próximo estudo a gente desenvolve melhor. Deus abençoe a cada um de nós. Obrigada.